Fala galera, aqui quem fala é Juan de Lima e tá começando mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Então, roda a vinheta. Bem, começando hoje mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa, comigo apresentando o Juan de Lima. Nesse dia 11 de outubro de 2023, a gente vai estar atualizando você, torcedor, com todas as informações do nosso Vascão nessa quarta-feira. A gente vai trazer muita novidade, a gente vai trazer informação sobre o Vasco e Botafogo, que pode ser em Cariacica. A gente vai dar todos os detalhes aqui para você nesse vídeo. Vamos estar falando também sobre o aporte que caiu ontem à noite. Eu já tinha gravado um vídeo falando que poderia cair a qualquer momento e de fato caiu ontem o aporte. A gente também vai falar sobre eleição. Esse já está no período eleitoral, já começou as inscrições em relação à candidatura. Júlio Brandt foi mais um a se homologar como candidato. A gente vai também trazer informação sobre isso, assim como várias outras coisas. Vamos falar sobre o cronograma do Vasco, sobre como o Vasco deve treinar nessa semana, que o Vasco só joga na quarta-feira contra a equipe do Fortaleza. Então o Vasco não deve ter descanso até domingo. A gente vai dar todos também os detalhes para você aqui. E antes de começar de fato as notícias nessa introdução, peço como sempre para você deixar aquele like aqui no vídeo, não custa nada, aperta aqui no botão do gostei e também se inscreva no canal se você não for inscrito. A gente tá muito perto, cara, de bater a marca de 100 mil inscritos e seria muito importante para mim, para Pedrosa, para as pessoas, a gente que trabalha aqui, seria muito legal bater esse recorde. Então a gente quer mais uma vez isso. E antes também de começar as informações, vamos falar sobre a KTO, isso mesmo, porque ela é a nova parceira do canal do Pedrosa, a casa de apostas. Você que gosta de fazer uma fezinha, apostar um pouco, ter ali também, obviamente, com responsabilidade, você tem que ser maior de idade para fazer seu cadastro lá. Então o link está aqui na descrição, vai lá, aproveita, faz o seu cadastro, se cadastra na KTO e usa o cupom Pedrosa, porque aí você vai ter 20% de cashback no seu primeiro depósito. Aproveita isso, vai ter muito jogo, tá tendo jogo da Copa do Rei hoje, apesar de estar na data FIFA, mas também amanhã já tem jogo do Brasil, já vai ter jogo da Argentina, porque tá tendo as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Então aproveita, vai lá, faz seu cadastro logo para poder apostar nesses próximos dias. Também olha aí uma dica, se você quiser. Enfim, a gente vai estar sempre trazendo dica aqui também para o canal do Pedrosa, para saber se vai dar certo ou não. Eu não sei se eu sou um bom palpiteiro, mas vamos ver aí com o tempo. Então é isso, agora vamos de fato começar mais um boletim de notícias com todas as informações. Bem, agora a gente vai começar o vídeo falando sobre uma notícia muito legal. Gabriel Pec foi eleito craque de setembro pelo Brasileirão. Isso mesmo, Brasileirão Açaí, né? Que já é patrocinado, enfim. Agora ele deu o prêmio, foi eleito craque do Brasileirão nesse mês. O melhor jogador desse mês foi para Gabriel Pec, o Kia da Colina. Muito legal isso, muito bacana ver a evolução do Pec. Ele claramente é um jogador muito com mais casca, mais evoluído, com mais maturidade. Ele jogou bem contra o São Paulo, ele criou boas chances, ele era uma válvula de escape legal para o Vasco, sempre é uma válvula de escape. Ele às vezes dá uma raiva, enfim, em alguns momentos para o torcedor vascaíno, porque é normal, acontece. Se ele fosse um gênio da bola, ele não estava também aqui no Vasco, ele já estava no Real Madrid. Mas ele claramente ele tem mostrado muita evolução na finalização, como ter um pouco mais de calma na hora de finalizar. Aqueles 2 gols que ele faz contra o Fluminense é uma demonstração também disso. Então que bom que ele está evoluindo, é legal para ele que sempre foi muito criticado muitas vezes, mas ele é um cara muito esforçado. E muito vascaíno também, tá sempre dando muita garra, ele sempre se entrega muito em campo, então isso é muito legal ver esse reconhecimento. Agora de fato ele está sendo um dos principais jogadores do Vasco e agora também do Brasileirão, então muito legal, parabéns aí para Gabriel Pec. Bem, uma coisa que eu acabei não falando tanto ontem, mas o Vasco apresentou uma reclamação formal à CBF sobre os erros de arbitragem contra o São Paulo. Isso porque o Vasco informou, né, de forma
apresentou isso à CBF, essa reclamação formal, junto à arbitragem depois da partida do último sábado contra o São Paulo em São Januário, porque o Vasco sofreu um pênalti bastante duvidoso, inclusive a própria comissão de arbitragem, por incrível que pareça, o Wilson Semene e Péricles Bassols, isso mesmo, aquele lá de 2011, que tirou o título do Vasco do Campeonato Brasileiro, eles dois estavam analisando os erros, enfim, lá no programa lá da CBF. Eles sempre tentam, inclusive, passar muito pano para os erros de arbitragem. No entanto, dessa vez eles admitiram o erro e disse que não poderia ter sido marcado o pênalti em Léo Pelé, isso porque ele estava no movimento já natural, estava ali parado já o braço, então ele não teve nenhum movimento excedente para bater na bola. Então, por isso que não foi dado, que eles concordaram que foi um erro. Além disso, também, o Vasco apresentou reclamando também sobre o pênalti de Gabriel Peck, porque Gabriel Peck foi empurrado dentro da área e ainda sofreu um entrelaço ali entre as pernas, então um pênalti muito claro e que também não foi dado. Mas enfim, o Vasco já apresentou isso e agora é buscar, eu espero que o Vasco consiga ter mais voz, né, dentro desses bastidores. Cara, falta bastidor, dá para perceber que falta bastidor do Vasco, em como conversar, ir lá na CBF. A gente viu o Santos foi lá na CBF, cara, aqui no Rio de Janeiro a CBF, então assim, dá para ir lá, dá para fazer pressão nos caras, para tentar algo para ser minimamente justo, porque não está sendo justo com o Vasco esse ano, está sendo bastante complicado. Bem, e agora a gente vai falar sobre o aporte da 777, isso porque finalmente caiu a última parcela, a última remessa desse aporte que era para cair agora só ano que vem provavelmente. A última parcela foi no valor de 36 milhões de reais e já caiu na conta do Vasco, o Vasco já tem o comprovante, enfim. Ao todo, né, juntando tudo do que foi pago pela 777, dá 126 milhões. Para quem não sabe, para quem não lembra, o Vasco tem um aporte, era para receber um aporte de 120 milhões, no entanto já tinha sido adiantado cerca de 16 milhões nessa janela de transferência do meio do ano, para contratar jogadores, como contratou Paulinho, enfim, outras questões, outros jogadores que vieram, pagou também a contratação de Pablo Verrete, enfim, do Pirata, ambos estão sendo extremamente importantes para o clube, e o Vasco ao total recebeu mais 110 milhões. O Vasco foi receber um pouco parcelado, recebeu uma parte na quinta, na própria quinta-feira também, na própria sexta-feira também recebeu outra parte, e na mesma sexta foi realizado o pagamento, e segundo a 777 só não tinha caído por trâmites burocráticos em relação à transferência, mas que o Vasco já teria o comprovante. E agora de fato foi divulgado pelo próprio Vasco que sim, já caiu o aporte e agora o Vasco tem um aporte feito. Tomara que o Vasco consiga tirar aqueles transfer bans, porque para quem não lembra, o Vasco está com transfer ban de 3 jogadores, que é o caso de Puma Rodrigues, Léo Jardim e também de Manuel Capaz. O Vasco ainda não realizou o pagamento e também agora o Vasco pode ter poder planejar o seu próximo ano com mais tranquilidade, porque fica uma angústia muito grande quando acontece isso. A gente vendeu o clube e a gente não quer mais essa desorganização de ficar pagando parcelado, a gente quer que pague todo, inteiro, inclusive se puder adiantado, porque a gente precisa desse dinheiro, o Vasco precisa desse dinheiro para montar bons times. A gente já com dinheiro não conseguiu montar um bom time, quem dirá sem o dinheiro? Então isso é muito complicado e agora, pelo menos isso, o mínimo a 777 fez, que foi realizar o pagamento já pré-estabelecido por contrato. Uma outra informação que foi divulgada pelo amigo do Lance, Matheus Guimarães, é que o Vasco segue fazendo reformas pontuais em São Januário. Agora o clube está na área dos camarotes, está reformando ali, fazendo reformas pontuais, não são reformas estruturais, mas são ali dando um trato, aproveitando esse período de data FIFA para poder melhorar um pouco a estrutura e a comodidade do torcedor, assim como recentemente pintou as arquibancadas, fez alguns procedimentos que ficaram melhor, visivelmente estão melhor. São Januário frequente, São Januário está melhor, o banheiro está melhor de São Januário, tiraram aqueles banheiros químicos, para quem não conhece, tinha banheiro químico em São Januário, tinha um fedor absurdo, enfim, bem complicado isso, mas agora já deu uma melhorada. E durante o período que o São Januário esteve interditado, o clube aproveitou também para fazer algumas melhorias, como foi o caso, já citei, do nosso banheiro, e agora está cuidando aí também do camarote, que é uma coisa que quem frequenta, eu particularmente nunca fui no camarote, nunca entrei, nem nada parecido, mas quem frequenta fala que são bem aquém os camarotes de São Januário. Bem, agora vamos trazer notícias sobre a política do Vasco. Como todo mundo sabe, esse é um ano de eleição e Júlio Brandt, antigo candidato do Vasco, já se candidatou outras 3 vezes, protocolou a chapa Um Só Vasco, que é a nova chapa dele, ele que sempre foi da Sempre Vasco. Ele foi candidato ali em 2014, 2017 e em 2020.
e há um só voto está escrito na Assembleia Geral de São Januário. Ele que foi um grande... Júlio Brandt, que foi junto com ele Júlio Brandt, que foi fazer a protocolação junto com o Fauez Múrcia, que é muito conhecido, que foi um dos responsáveis ali pela luta da eleição, tanto a eleição direta como também o processo eleitoral que possa ser híbrido, para que torcedores de fora do estado do Rio possam participar, enfim. Então ele foi lá e fez esse procedimento. A informação de bastidor é que pode ser, ainda existe sim, torcedor, a possibilidade da aliança entre Júlio Brandt e a Sempre Vasco novamente, junto com o Pedrinho, que é o outro candidato. Ainda é um pouco remota, ainda existem diversas divergências, ainda existem muitos diálogos, existem pessoas que estão tentando fazer esse diálogo, estão tentando aproximar um pouco mais em relação a esse sentido. No entanto, ainda existe essa possibilidade, apesar de todas as dificuldades, pode ser que aconteça essa aliança até o decorrer, até o dia da eleição de fato. Além disso também, uma informação que provavelmente, apesar de tentar essa aliança, Júlio Brandt deve ser seu vice, por enquanto já deve ser oficializado em breve, é que pode ser que seja o presidente da Conlurb, Flávio Lopes, ele que é vascaíno, é o presidente da Conlurb atualmente, inclusive participou do processo ali de São Januário para a liberação de São Januário, para todo aquele procedimento de interdição, como é que vai ficar, todos esses processos, ele participou dessa elaboração. Então ele pode sim, em breve, ser anunciado aí como o vice-presidente Júlio Brandt. Ainda é uma possibilidade, ainda também tem muito diálogo, assim como também existe o nome de um Nelson Sendas, que é muito conhecido pelo mercado Sendas, enfim, ele que é sócio ali do Grupo Pão de Açúcar, pode ser que sim, ele também surja, mas deve ser Flávio Lopes. Bem, uma outra informação agora é sobre São Januário, isso porque existe a reforma e o potencial construtivo, existe essa transferência de potencial construtivo e nesse momento está um pouco pausado, segundo informações. O Vasco está esperando que o projeto de lei que transfere o potencial construtivo para São Januário fosse enviado à Câmara de Vereadores até o fim do mês passado. Inclusive, até o próprio Eduardo Paes falou um pouco sobre isso e prometeu isso, que deveria sair no mês de setembro, só que o projeto não foi enviado e a nova expectativa é que seja encaminhado até o fim do mês de outubro. Isso porque Eduardo Paes disse, ele contou ao Panorama Esportivo, que é a pasta de esportes ali do jornal O Globo, e disse que queremos detalhes da obra de São Januário para que se beneficie toda a cidade. Então, de acordo com o prefeito, o Vasco e o potencial construtivo serão ali provavelmente um terreno na Barra da Tijuca que o clube poderá vender. Em contrapartida, o dinheiro arrecadado deve ser 100% utilizado para a reforma de São Januário. Então vamos ver, tomara que saia esse potencial construtivo, porque São Januário de fato precisa de uma ampliação. Existem algumas também discordâncias em relação ao projeto de São Januário, mas precisamos sim de uma ampliação, de um estádio melhor, assim como também precisamos participar de fato da licitação do processo do Maracanã. Bem, uma outra informação agora para finalizar o vídeo é que o Vasco e Botafogo pode ser sim transferido para Cariacica. O Vasco já falou, a gente já divulgou aqui inclusive no canal sobre a possibilidade de Vasco e Botafogo e Vasco e Corinthians irem para o estádio do Maracanã, mas existe também essa possibilidade, corre por fora, a possibilidade do Vasco e Botafogo ser realizado no estádio Kleber de Andrade em Cariacica, no Espírito Santo. Informação trazida por Lucas Pedrosa, trouxe lá no SBT Esportes, a gente está trazendo também para você inscrito aqui no canal do Pedrosa. Então é isso, existe essa possibilidade, corre por fora. E você, torcedor, fala aí onde você prefere. Você prefere que seja no Maracanã ou em Cariacica? Para mim, como eu moro, obviamente, aqui no Rio de Janeiro, para mim é mais fácil ir para o Maracanã, mas se for em Cariacica, para o torcedor do Espírito Santo seria também, acho que muito legal. Então é isso, torcedor, terminando aqui mais um vídeo, eu agradeço demais a sua audiência. Mais uma vez o carinho também, peço para você deixar aquele like aqui no vídeo, se não deixou aperta aqui no botão do gostei e já sabe, se inscreve no canal se não for inscrito. Amanhã tem mais vídeo, desejo a você uma ótima tarde, o resto de dia, um ótimo feriado também amanhã, tamo junto, valeu e tchau!